Euronet Plus. Bem-vindos ao Casa Comum, como sempre à quarta-feira, temas nacionais e europeus, na nossa conversa habitual, com a Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. Hoje Duarte Pacheco junta-se a nós de forma remota. Mais à frente vamos falar sobre a questão das migrações na dimensão europeia do nosso programa. Começamos pelos temas nacionais. A novela terminou, Mariana Vieira da Silva, com o anúncio por parte de Pedro Nuno Santos em relação à viabilização do Orçamento de Estado. Mas é preciso perceber se ela não poderá continuar na especialidade. E a questão que lhe coloco é saber, deste ponto de vista, se o PS, ou o que é que a Mariana pensa sobre a possibilidade do Governo reapresentar algumas das medidas que o PS não vai aprovar. Ou seja, o que é que o PS vai fazer, de facto, na especialidade, se for confrontado com essa realidade. Bom, muito boa tarde. Eu julgo que aquilo a que assistimos no final da semana passada por parte do Partido Socialista foi a assumir uma responsabilidade para com o povo português de não criar uma crise política. E o secretário-geral do PS foi muito claro quanto à forma como o PS ia lidar com a especialidade e eu, sinceramente, não quero sequer pôr a hipótese depois do trabalho que foi feito de o Governo ou através do PSD, reapresentar medidas cujo debate já foi feito. O que é que acontece nesse cenário? Não, é um cenário absolutamente impossível de colocar. Nós estamos numa democracia já com 50 anos e o Governo não altera o orçamento que entrega na Assembleia da República, a não ser que queira fazer uma declaração de que, ainda de forma mais veemente do que vimos no Congresso do PSD, a única coisa que quer é mesmo ir para eleições. Certo, mas desse ponto de vista, pode essa Esse alteração... ónus não fica junto do PS, porque o PS assumiu um compromisso que, aliás, inclui a especialidade e assumiu o compromisso de não colocar no processo de especialidade minimamente em causa os equilíbrios orçamentais que o orçamento tem. Eu julgo que aqui é tempo para nos afastarmos dessa discussão do voto a favor, voto contra a abstenção e de discutirmos os fundamentos do orçamento e os riscos que o cruzamento do orçamento com o plano entregue em Bruxelas colocam sobre a economia portuguesa. Foi o que fizemos na semana passada, exatamente. Duarte Pacheco já está connosco via remota. Duarte, em relação a esta matéria da especialidade, teme que a novela se prolongue por este processo ou acredita que, tal como diz Mariana Vieira da Silva, não haverá surpresas também da parte do Governo? Muito boa tarde. Eu quero esperar que estejamos todos de boa fé e, portanto, como sou um otimista por natureza, eu acredito que ambas as partes, Governo e Partido Socialista, irão mostrar princípio de responsabilidade ao longo desta fase da especialidade. Porque assusta-me um bocado irmos para esta fase sem que tivesse sido conseguido um acordo antes. Porque quando há acordo, fica claro quais são os deveres de ambos os lados. Infelizmente não se atingiu um acordo formal, mas o Partido Socialista mostrou grande sentido de responsabilidade que saúdo e que Deus queira que no futuro possa ser repetido, quer pelo Partido Socialista, quer pelo PSD, quando estiver nas mesmas circunstâncias, e que esse princípio de responsabilidade, ao aprovar na generalidade, se mantém na especialidade. O ano passado entraram cerca de 2.000 propostas de alteração. Uma verdadeira loucura. Eu não sei como é que o Parlamento continua sem alterar estas regras, porque não é normal, quer dizer, num processo legislativo, ter 2.000 propostas de alteração. Não é minimamente compreensível. Ora bem, sem maioria, sem acordo assegurado, tendo como aquilo que foi recentemente, nos últimos meses, votações cruzadas, nomeadamente entre o Chega e o Partido Socialista, que fizeram aprovar algumas medidas contra a vontade do Governo. Se continuarmos nessa vertente, terminávamos com um orçamento completamente desfigurado. E com o orçamento desfigurado e, porventura, até sem conexão, sem coerência. E por isso é que eu espero que isso não aconteça, que o Partido Socialista dissesse que há de apresentar suas propostas, mas já também o disse, que respeita aquilo que é os compromissos em termos de saldos orçamentais que estão negociados com a União Europeia, e isso já é uma garantia de que mesmo as suas propostas não vão arruinar
o equilíbrio orçamental e, por outro lado, que o Governo tenha a consciência que também não pode provocar, vamos dizer assim, o Partido Socialista, porque quando se provoca, depois às vezes temos as reações que não se desejam. Há um segundo tema para abordarmos no plano nacional, diz respeito aos anúncios feitos pelo presidente do PSD no Congresso, na reunião magna do partido. Luís Montenegro anunciou um conjunto de medidas, algumas que, segundo a oposição, já estavam em curso, em algumas delas, mas avulta aqui, sobretudo, a questão da revisão do currículo da disciplina de educação para a cidadania. Há também anúncios, curiosamente, na questão da segurança interna e do reforço de polícias e de combate à criminalidade, o que, tendo em conta as notícias que estão a marcar as últimas horas, também poderemos vir aqui a trazer, mas, deste ponto de vista, Mariana Vieira da Silva, é um retrocesso, na sua perspectiva? Tem razão o Primeiro-Ministro quando fala em amarras a projetos ideológicos? Não há sempre um risco, de certa forma, também do debate ser balizado por valores que podem ser, enfim, discutidos? Não é isso também que se quer no Disciplina de Cidadania, discutir esses valores? Bom, eu julgo que, em primeiro lugar, o Congresso do PSD foi um Congresso muito vazio, claramente preparado para uma narrativa que não se verificou depois do anúncio do Partido Socialista, e todas as medidas que o Primeiro-Ministro apresentou, ou praticamente todas, têm muito pouca capacidade de marcar e foram muito pouco sobre o futuro, porque ou são sobre projetos em curso, ou são medidas aprovadas e cujo trabalho já se faz, que não são mesmo novidade, não sei se por desconhecimento, se por qualquer outra razão, e portanto o meu comentário geral sobre o discurso do Primeiro-Ministro é que ele tem muito pouco de novo. E precisamente por ter pouco de novo, foi preciso tirar um coelho da cartola, uma novidade que fizesse arrancar um aplauso no Congresso. Julgo que o Primeiro-Ministro a escolheu muito mal. Porque das duas, e eu vou oscilando nesta análise, ou é uma verdadeira preocupação do PSD, e isso é grave porque rompe com um consenso muito alargado. Eu chamo a atenção que a disciplina de educação para a cidadania, no seu currículo, que aliás se mantém, foi um trabalho começado há mais de 20 anos por um fórum presidido pelo professor Marçal Grilo, que creio que ninguém que nos está a ouvir o considera radical. Ouvindo toda a sociedade civil, com plataformas de muitíssimo alargadas de consenso, e por isso entram temas desde o empreendedorismo à educação para a cidadania, desde a segurança rodoviária às preocupações ambientais. Não vê razão para estas reservas? Portanto, ou há uma efetiva vontade, e acho que é uma ruptura do PSD com um consenso muito alargado, ou é meramente tático para depois de um orçamento aprovado com a abstenção do Partido Socialista, se aproximar ao discurso do Chega. E isso talvez seja ainda mais grave, porque normaliza um discurso e, ouvindo e vendo as imagens do Ministro da Educação a comentar, não me pareceu um trabalho que estivesse a ser pensado, pareceu-me uma espécie de surpresa tirada à última da hora. A educação para a cidadania é urgente que o Primeiro-Ministro diga do que é que está a falar. Há uma avaliação de peritos, é o que ele tem dito. O Ministro tem falado sobre isso. Mesmo que nós hoje, sobre o currículo no seu sobre todo, vários currículos das aprendizagens essenciais. E, portanto, escolheu o tema da educação para a cidadania. Eu julgo que aquilo que nós assistimos nas últimas horas na área metropolitana de Lisboa é também um bom exemplo sobre a forma como nós não podemos alimentar certos discursos e não podemos desistir das dimensões sociais e dos projetos. Muitos destes jovens da área metropolitana de Lisboa têm na escola e neste tipo de projetos extracurriculares e na educação para a cidadania um elemento absolutamente fundamental da sua socialização, e o afrouxar dessas preocupações que se vai vendo com o fim do programa Bairros Saudáveis, com este discurso que é feito agora no Congresso, é muito mau para a coesão social, e eu espero que seja, apesar de tudo, prefiro que seja apenas tática, mesmo com os riscos que vejo nesse tipo de tática. Já volto aí, porque há aí mais que eu queria questionar. Duarte Pacheco, a mesma questão em relação à educação para a cidadania, e já agora neste contexto também que estamos a assistir na área metropolitana de Lisboa, se dá razão a Montenegro quando se focou no combate à criminalidade também, e à instalação, por exemplo, da maior abrangência da videovigilância e outras medidas que o Presidente do PSD incluiu no seu discurso do Congresso.
Eh, Estas são matérias importantes e os acontecimentos desta semana só comprovam a relevância das mesmas. Nós, Partido Social Democrata e o centro-direita, têm para a sociedade uma visão da sociedade diferente daquela que é o Partido Socialista. Podemos estar em consonância em questões de Estado, nomeadamente na política externa, na defesa, mesmo na segurança interna. Achamos que é muito útil haver até compromissos, nomeadamente na justiça, por exemplo, ou nas grandes obras públicas, mas quer dizer, se de repente formos completamente iguais, aí é que as pessoas dizem para que estar, não há alternância, porque o governo vem, mas faz igual àquele que o governo anterior Onde é que há fazia. problemas, onde é que há amarras a projetos ideológicos na educação para a cidadania, na sua opinião? E para chegar precisamente aí, chegamos à educação para a cidadania. Ninguém põe em causa a existência da disciplina, ninguém põe em causa aquilo que tem a ver com os direitos humanos e com a participação cívica na sociedade, que tem que ser salvaguardada e que tem que ser incentivada para todos os jovens. Mas quando entramos em agendas que estão claramente ideológicas, por exemplo, relacionadas com a sexualidade, é normal que haja pessoas que dizem, mas isto não é aquilo que eu quero para como educação aos meus filhos. Porque isto já não tem nada a ver com aquilo que são direitos universais, é muito mais para além disso, é uma agenda... Mas deve ser excluída desta disciplina a abordagem desse tipo de matérias? Não digo excluída, mas deve ser valorizada e ser isso quase que o centro de toda a ação. Porque aquilo que nós assistimos é que tem sido essa a principal polémica e a principal concentração de todos os holofotes nesta disciplina, porque para muitos jovens de 3 anos, já na pré-primária, começam a querer falar isso às suas crianças. Eu já vou ouvir Mariana Vieira da Silva, que está aqui a abanar a cabeça, já lhe passo a palavra, mas antes disso, Eduardo Pacheco, em relação às questões de segurança interna, também vê aqui necessidade de ações urgentes? Claramente é preciso dar um sinal. Há uma sensação de que a criminalidade está a aumentar. Essa percepção existe nas pessoas. E querer fingir que não existe é, novamente, esconder a cabeça na areia. A percepção existe. Os números indicam que a criminalidade violenta também tem vindo a aumentar. Não a criminalidade como um todo, mas a criminalidade violenta tem vindo a aumentar. E, perante, quer a percepção, quer os números, um governo que seja governo e que não esteja no governo, não pode baixar os braços e tem que fazer algo. Deus queira que o apoio que é dado às forças de segurança e os meios que lhes são fornecidos sejam os adequados e os suficientes para poder fazer esse trabalho, porque nós temos que evitar situações como aquelas que aconteceram nas últimas 48 horas e, por outro lado, passar para a opinião pública uma mensagem que o país continua a ser seguro, que o país continua a ser capaz de atrair e de acolher outras pessoas e de estarmos todos a viver em paz e em segurança. E parece há também ações do governo nesse sentido, onde as câmaras de vigilância podem ser um instrumento. Rapidamente, Mariana, eu percebi nas suas palavras que há aqui uma falha de coesão social alicerçada ou amplificada por mexidas legislativas ou programáticas, que pode estar na base também deste tipo de tensão? Não foi o que eu disse, mas então, eu preciso de responder ao que disse o Eduardo Pacheco. Tente lá juntar as toda duas a coisas. área, todas as áreas relacionadas com a educação sexual ou igualdade já existiam no programa da disciplina de educação para a cidadania, que foi aprovado pelo ministro Nuno Crato durante um governo do PSD. A única novidade neste currículo desta disciplina que foi acrescentada durante o tempo do governo do Partido Socialista foi relacionada com a democracia, com os votos, com uma espécie de introdução à educação política, que me parece que não é questionável. E, portanto, não é verdadeiro que exista nenhuma inclinação para estas matérias. E nós não podemos fazer política baseados nos exemplos que aparecem na internet, porque senão, se me aparecer um exemplo na internet de um professor de História que dá uma matéria de uma forma que eu considero que não corresponde à disciplina, eu quero mexer na disciplina e não fazer alguma coisa ao que acontece naquela escola em concreto e àquele professor em concreto. E isso não pode ser a forma como olhamos para o currículo. Há uma razão para os currículos não serem apresentados
por ministros, nem em congressos partidários. É porque eles devem ser preparados por quem estuda estas temáticas na base de um consenso alargado internacional e de trabalho técnico. A Direção-Geral da Saúde, por exemplo, é responsável por muitos dos elementos programáticos destas áreas e, portanto, nós não podemos ver ideologia em todo o lado, e eu digo isto, sou uma pessoa que acredita profundamente na importância da ideologia. Agora, ela não está em todo o lado. Explique-me a questão da coesão social. Sim, aquilo que eu queria dizer não é que isso explica o que está a acontecer. O que eu queria dizer é que, para compreender o que está a acontecer, nós precisamos de olhar para os bairros onde está a acontecer, e que nas últimas semanas tivemos anúncios que me parecem complicados por parte do Governo quanto ao desinvestimento nessas matérias. Obviamente, isto não é uma relação de causalidade, até porque estamos mais a falar do futuro do que do presente, e eu queria destacar. Agora, eu não aceito nenhum discurso de que é este Governo que está mais preocupado com a segurança, porque se assim fosse, nós não estávamos há meses sem nomear o Secretário-Geral de Segurança Interna. E, portanto, as preocupações com a segurança existem. Eu não vi nada nem de especialmente novo, nem de especialmente criticável nos anúncios em matéria de segurança que o Primeiro-Ministro fez enquanto Presidente do PSD. Agora, as questões de segurança têm sido deixadas por tratar por este Governo, nomeadamente ao não nomear uma das pessoas mais importantes do sistema de segurança interna. Vamos ao contraditório para fechar este tema. Ora bem, eu não digo que o governo anterior não tivesse preocupações com segurança, mas a realidade é o que é, e novamente a percepção na sociedade e, por outro lado, os números indicam que há um crescimento da criminalidade violenta. E perante isso era preciso fazer algo. Se me disserem assim, olha, se calhar ainda não é suficiente, porventura não é, agora não se pode criticar o governo perante a realidade que está à sua frente, que está à frente de todos os portugueses, ter cruzado os braços e não estar atento e a querer tomar medidas para alterar. Eu espero que sejam eficazes. Se for preciso reforçar ainda mais, o Governo terá certamente o apoio parlamentar para fazer. Vamos ao tema europeu. Euronet Plus. Contamos neste espaço com a presença do eurodeputado eleito pelo Chega, António Tânger Correia, a partir do Parlamento Europeu, onde, de resto, o tema que vamos aqui agora abordar nos próximos 10 minutos tem sido agendado. A questão das migrações, em particular, o Parlamento Europeu a debater eventuais alterações à lei, legislação comunitária em matéria de regresso de nacionais de países terceiros sem direito de permanência na Europa. António Tânger Correia, bem-vindo a este espaço. O que é preciso mudar nesta legislação, na sua opinião? Muito bom dia, ou boa tarde, conforme o fuso horário. Doutora Mariana Vieira da Silva, doutor Eduardo Pacheco, muito prazer. LP periodista, meu velho amigo, desde a Bósnia. O que é preciso mudar? Eu acho que é preciso mudar tudo. Eu tenho sido um crítico feroz, até porque tenho experiência ao longo da minha carreira destes assuntos em concreto, do Pacto das Migrações, que foi aprovada na passada legislatura. E o resultado está à vista. Nós avisámos, eu avisei concretamente, e agora cada um atira para o seu lado. A Hungria atira para um lado, os italianos atiram para o outro, os franceses atiram para o outro, e nós estamos um bocado no meio desta embrulhada sem saber muito bem o que é que havemos de fazer, embora para mim o assunto fosse relativamente fácil se voltássemos ao cumprimento integral dos acordos de Schengen, que é a lei interna portuguesa, e que o não cumprimento tem gerado este tipo de situações. É evidente que nós estamos numa situação de incumprimento legal e não estamos naquilo que se chama o Estado de Direito. As medidas anunciadas por este Governo, e tiro o chapéu, eu não estou aqui, não me olhem como, digamos, um enviado partidário, embora obviamente que eu tenha a minha filiação, mas eu não estou a falar tanto como um enviado partidário, mas sim como alguém que passou a vida inteira a lidar com estes assuntos de um ponto de vista perfeitamente partidário. Portanto, eu acho que neste momento aquilo que temos que fazer, todos, primeiro é chegar a acordo entre nós. Porque não pode ser os italianos mandarem pessoas à espera do pedido de asilo para a Albânia, outros estão a deportar sem grande nexo para este ou para aquele país terceiro. Como é que vê o caso polaco em particular? Não, o caso polaco, eles também são outros que também não sabem o que é que eles fazer. Por isso, simplesmente decidiram fechar as portas à chave e a ver o que é que dá. Ora, isto não pode acontecer num país integrado num espaço maior que ele e atuar de maneira diferente. Eu não estou a criticar os polacos saberão melhor do seu interesse
para o seu próprio país. No entanto, o que eu acho é que temos que enfrentar este assunto, que é um assunto seríssimo, de uma forma integrada e de uma forma coordenada. E que foi o que a senhora van der Leyen e a comissão anterior não souberam fazer. Ou não quiseram. Eu talvez me inclino mais para o facto de não quererem ter feito e influenciaram os vários líderes nacionais dos vários países, independentemente da sua cor política, a fazerem e a cumprirem determinadas determinações. E que levou ao estado em que nós estamos neste momento. Não há nenhum Estado, e no último Conselho Europeu, isso foi o assunto mais falado, foi precisamente as migrações, e não foi por acaso, e é evidente que só aí é que se poderá encontrar uma linha comum. Embora é evidente que os países tenham situações diferentes, há uns que têm fronteiras marítimas, como é o nosso caso, há outros que têm fronteiras terrestres mais importantes, há outros que têm fronteiras também marítimas, mas que não têm, digamos, não têm permeabilidade, como os países da Europa do Norte. Portanto, nós todos temos algumas diferenças e temos que colocar essas diferenças num projeto comum. E eu penso que esta legislatura é fundamental para resolver esse assunto. Muito bem, vamos aqui ouvir Mariana Vieira da Silva. Lembrar que estamos também nesta transição da Comissão Europeia. Há um futuro Comissário dos Assuntos Internos e Imigração. Esta questão da abordagem em matéria de regresso é aquilo que está agora em cima da mesa. O tema é amplo. A questão do Pacto de Migração e Asilo foi também bastante debatido na campanha eleitoral das europeias. Desse ponto de vista, o que é preciso mudar? Bom, ou aplicar? Nós, quando aprovamos, depois de longuíssimas negociações, o Pacto para as Migrações, não podemos estar com muitas críticas e com dificuldade, como sempre acontece com um plano que tem que ser alargado e que, num tema com tantas divisões, não podemos estar 4 meses depois a querer reabrir todos os assuntos. Aquilo que é fundamental preservar, porque é uma base fundadora do direito internacional e da Carta Fundamental dos Direitos da União Europeia, é a existência dos pedidos de asilo e o seu cumprimento. Não não é possível não termos um enquadramento que seja cumprido para este tema do asilo, especialmente no momento em que o mundo tem mais guerras, mais situações de instabilidade, mais fome, mais problemas sérios do ponto de vista climático. E esta verdadeira fixação de alguns partidos políticos a nível europeu sobre as políticas de retorno tem dificultado aquilo que é necessário ser a forma de olhar para este tema, que é, se existe um efetivo abuso do direito de asilo, ou seja, se estamos a assistir a migrações, por exemplo, económicas, ao abrigo do direito de asilo, esse é um problema que precisa de ser resolvido, mas muitas das abordagens que estão em cima da mesa, neste debate desta quarta-feira no Parlamento Europeu, quanto a mim, colocam em causa o direito de asilo, e isso é um princípio do qual a União Europeia não pode abdicar. Mas este discurso que ouvimos agora é um pouco diferente das críticas que, por exemplo, os socialistas vão fazendo a forças mais à direita em relação à migração. Não é diferente, é no sentido de reconhecer que este é um tema que preocupa todos os líderes europeus e que está a ser alargada toda a política de migração em vez de ser concentrado no tema de como cumprir o direito de asilo. Esse é que é o tema principal que nós precisamos discutir e não esta verdadeira fixação no retorno e muito menos abordagens que, quanto a mim, colocam em causa o próprio princípio do direito ao asilo. Eduardo Pacheco, a sua perspectiva sobre este tema? O problema existe e há uma percepção na sociedade, não é só na sociedade europeia, na sociedade americana é igual, e estamos a perceber isso agora na campanha eleitoral, que há uma percepção de que o excesso de imigração e o acolhimento sem condições faz com que a qualidade de vida de quem já cá está se degrade. E as pessoas ficam insatisfeitas com isso. E negar isso novamente, nós não podemos negar só porque há um movimento A, B ou C, mais populista ou não, que tem isso como uma das suas bandeiras. Porque e eu não aceito que me digam, estás a seguir a agenda desses grupos ou desses partidos. Não, porque eles porventura agarraram naquilo que era um sentimento da população. E nós não podemos, nós que estamos na ação política, não podemos meter a cabeça na areia e fingir que esse sentimento não existe. Existe, temos que encontrar uma solução para o problema.
essa solução, e já agora, isto ultrapassa todas as bandeiras ideológicas, o Partido Social Democrata, socialista, dinamarquês, tem nesta matéria, no seu programa, algo muito parecido com aquilo que é as opções polacas, por exemplo. Só para dar um exemplo que ultrapassa as bandeiras ideológicas entre a esquerda e a direita quando o problema atinge determinada dimensão. Agora, eu partilho aquilo que dizia o Sr. Embaixador, que eu gostaria de cumprimentar, é que nós temos que fazer um trabalho conjunto ao nível da União Europeia, por isso é que estamos na União Europeia, e não podemos permitir que o governo A, B ou C comece a tomar iniciativas per si. Então, é o próprio ideal europeu que é posto em causa. Nós aceitamos, ao integrar este espaço, coordenar a ação política em todas as áreas. E ainda recentemente foi tão difícil obter um consenso mínimo, o denominador mínimo para o Pacto da Imigração, o Pacto Europeu de Imigração, não vamos agora começar outra vez a partir de tudo, cada um para o seu lado. Se formos assim, não se resolve o problema e estamos a criar clivagens entre nós próprios europeus. E isso é muito mau para todo o continente. Portanto, que as coisas evoluam no bom sentido, que haja uma coordenação única, que a Comissão consiga encontrar e obter o apoio do Parlamento Europeu para que haja um mínimo que todos estejam disponíveis para respeitar e para implementar. E que depois não haja extravasos a isso. Para terminar, António Teixeira Correia, este futuro comissário, qual é a prioridade que, na sua perspectiva, deve ter? Ou seja, se critica, como criticou Ursula von der Leyen e a primeira comissão, nesta segunda comissão, o que é prioritário garantir, na sua perspectiva? Bom, ela já virou o bico ao prego. Ultimamente, já começou a utilizar uma linguagem completamente diferente. Portanto, a primeira pessoa a desvirtuar o Pacto de Migrações, efetivamente, foi a von der Leyen. E é bom que nós tenhamos consciência disso. Eu concordo com o doutor Duarte Pacheco na forma em que nós, a nível europeu, temos que nos entender e temos que arranjar um caminho comum, sem dúvida nenhuma. Porque isto é um assunto que, a ser divisivo, pode causar muito mal à União Europeia. Estou inteiramente de acordo consigo nesse aspecto e noutros, mas concretamente nesse que focou. O que é preciso fazer aqui para a frente? É aquilo que eu disse há bocado, que é um esforço grande de coordenação entre as várias famílias políticas. Eu penso que não será muito difícil, com a nova Constituição do Parlamento, de arranjarmos, digamos, os caminhos comuns, porque em democracia, e isso eu não me canso de dizer, quem manda é a maioria, nós respeitamos as minorias, com certeza, mas as maiorias têm, obviamente, que governar e têm que orientar o processo político, e no Parlamento Europeu não é diferente. E no dia das eleições, os cidadãos europeus votaram claramente num campo político que não é o que existia na antiga legislatura. É absolutamente, e cada dia que passa, isso se vê mais. Ainda hoje, na votação do orçamento, foi muito claro essa distinção relativamente ao passado. Portanto, relativamente à sua pergunta, o que é que o Comissário deve fazer? Para terminar mesmo. Deve tentar arranjar o maior número de consensos, ou o maior consenso possível, relativamente a esta matéria. Em segundo lugar, ser mais proativo em termos de contactar com os países, com os diferentes países, de forma ou a minimizar ou a majorar as suas atuações, no sentido que essas possam vir a ter esses tais denominadores comuns que aqui foi falado. Isso eu acho extremamente importante. Muito obrigado, António Teixeira Correia, Mariana Vieira da Silva, Duarte Pacheco. Foi o Casa Comum desta semana. Euronet Plus.